Povo, tudo tranquilo? Olhando aqui o vídeo todo torto, né? Não tá bem no esquadro. Lembra um pouco o que um amigo meu fala, que os meus vídeos são tudo aquilo que não deve ter em vídeo para o YouTube. Bom, de qualquer maneira, vocês viram que a gente começou aqui no canal Parábola Explicada, uma sequência de parábolas para ajudar a gente a refletir sobre coisas que são aprendizado para a vida. Além de todo o conteúdo de fé, de toda a reflexão que a gente pode tirar dessas passagens do Evangelho, para nossa fé, para nossa espiritualidade, mas o Evangelho ele ensina também a gente a viver bem, a reorganizar a nossa vida. E tem pessoas, tanto é, que mesmo não tendo muita vivência de religião, não estão aí com muita prática de religião, mas encontram no Evangelho um tipo de ferramenta para reorganizarem e tomarem decisões importantes na sua vida. Por exemplo, essa parábola de hoje que a gente vai conversar, e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa aí o seu like, compartilha também esse vídeo com os seus amigos. Essa parábola é muito interessante porque a gente vive alguns contextos de você se sentir limitado, de você querer vencer os limites e não sabe como fazer. Qual parábola que eu estou falando? A melhor parábola para a gente refletir de maneira concreta o que significa de verdade ser livre. É a parábola do filho pródigo. É claro que a parábola ela realça a misericórdia do pai, a parábola ela fala um monte de coisa incrível sobre o perdão, a reconciliação, o pai que é extremamente bondoso, tanto é que algumas pessoas dizem que o melhor nome para a parábola é parábola do pai bondoso, a ênfase é no pai, não no filho pródigo e nem no filho mais velho que era orgulhoso, muito cheio de si. Agora, o que é interessante para a gente pensar na cabeça desse jovem que quis ir embora da casa do pai, mas não só quis ir embora, quis a morte do pai. Porque quando ele pede o direito dele de herança, é como se ele dissesse, entendesse que o pai dele já não existia, já não vivia. Por isso ele pode então imaginar que deve exigir o seu direito de herança. Agora, presta atenção nisso porque esse é um erro fundamental dele. Tem hora que a gente acha que algumas coisas estão limitando a nossa vida. E a gente vê isso como uma coisa negativa, como uma coisa ruim. Por exemplo, a criança em relação aos pais. Quantas vezes na nossa cabeça de criança você achava que seu pai ou sua mãe era um problema? Não deixavam você fazer o que queria, colocavam regra para as coisas, você não poderia decidir certas coisas sozinho. Quando a gente estuda, a gente tem a mesma relação com o professor. Parece que o professor é um limite, parece que o professor atrapalha, a gente gostaria de ler outras coisas mais interessantes e está lá aquele professor exigindo que a gente leia alguma coisa chata. Ou se você pensar no atleta em relação ao treinador. Quantas vezes uma pessoa que treina, que está em equipe de jogos, né, tem aquela impressão, não, mas eu faria muito melhor se eu ficasse por conta própria. Essa parábola do filho pródigo, ela é muito interessante para a gente refletir sobre a nossa relação com as pessoas de dependência e de liberdade. Então, esse jovem, ele teve um estalo que é comum que nós tenhamos também. Parece que as coisas ao nosso redor nos limitam. E aí a decisão dele é de morar longe. Então, de se afastar, se desvencilhar totalmente das amarras daquilo que ele conhecia. Mas se você ler a parábola, é Lucas 15, do 11 ao 32, é muito rápido o processo de queda desse jovem. E aí isso me faz pensar, e acredito que você vai concordar com isso, que nem sempre nós nos damos conta de que nós dependemos dos nossos limites. Pois parece um absurdo, mas o que a gente chama de limite, muitas vezes é o que justamente nos sustenta. E aí eu imaginaria, e você pode acompanhar essa imagem também, de uma planta. Imagina um coqueiro
que esteja plantado lá na terra, lá na beira da praia ou alguma coisa desse tipo. E ele olha para aquele contexto deles e diz: isso é um limite. Eu gostaria de estar plantado na serra, ou eu gostaria de estar plantado não sei aonde. E sem perceber, vamos imaginar que ele conseguisse ser levado para um outro terreno. O que aconteceria? Uma planta, ela depende de um tipo de solo. Uma planta, ela depende de um tipo de ventilação, de um tipo de acesso à luz, ao calor. E dependendo de onde uma planta for simplesmente removida, ela não se mantém. Assim também somos nós. O que eu estou dizendo com isso? Que o filho pródigo, então, deveria ter ficado o resto da sua vida, da sua existência, na dependência ali do pai? Tenho certeza que nem o Evangelho queria dizer isso. Mas que ele não considerou se ele realmente estava pronto para reiniciar, reorganizar a sua vida. E mais do que isso, se ele era consciente do quanto ele dependia daquelas relações ao seu redor para manter a sua estabilidade e manter a sua própria vida. Olha que interessante. Uma passagem do Evangelho belíssima para a gente pensar o perdão, o pecado, a misericórdia, a rebeldia, mas ao mesmo tempo pensar em esquemas de reorganizar o nosso próprio sonho de independência, de liberdade e verificar o quanto nós dependemos sim de muitas coisas. E superar os limites, então, não vai ser não ter limite, mas vai significar aprender a administrar esses limites. Eu acredito que essa reflexão seja importante. Quantos de nós imaginamos que a nossa vida seja um limite? E a gente sonha em se afastar das pessoas, a gente sonha em criar novos relacionamentos, e quando a gente corre atrás disso, a gente vê que nada deu certo. Por quê? Porque nós não estávamos preparados ou ainda nos colocamos em condições que não são capazes de nos sustentar. Por isso, querido amigo, te peço, dá uma curtida aí nesse vídeo se você gostou, compartilha com seus amigos, porque certamente eles também precisam dessa palavra. Eu sei que o vídeo não está muito bem no esquadro, mas acredito que a mensagem foi dada. Um forte abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês.